Olá, gente querida do coração verde e amarelo, sou Cleiton Basso em mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Nossa pergunta de sempre, é muito bom saber até onde vamos. Nos conte de onde você é, qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo, onde você está assistindo mais um Jornal Foco do Brasil. Comente, deixe sua opinião, participe ainda do chat ao vivo e, importante, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O governo Bolsonaro e mais um resultado da corrupção zero. O presidente Jair Bolsonaro tem enaltecido como eram as estatais antes de seu governo, não é? Antes, sobretudo em relação aos resultados negativos envolvendo a consequência da corrupção. Veja você como vimos no passado, há não muito tempo, a questão da Petrobras, BNDES, não é? Sem contar com a interferência político-partidária que arruinava com as empresas públicas. A diferença de governança surtiu rapidamente efeito, com as estatais dando lucros consideráveis no governo Bolsonaro, enquanto davam prejuízos nos governos anteriores por conta da corrupção. O caso da Itaipu Binacional, grande investimento sendo feito no momento com recursos da Itaipu, obra que ficará pronta ao final do governo Bolsonaro, a segunda ponte internacional no Rio Paraná, entre Brasil e Paraguai. E agora a Caixa Econômica Federal acabou de anunciar o resultado financeiro do Banco Público, que superou 3 bilhões de reais no terceiro trimestre. O presidente do banco, Pedro Guimarães, comentou o balanço divulgado. Nos 9 primeiros meses de 2021, nós já tivemos o segundo lucro anual da história da Caixa, ou seja, só nos primeiros 9 meses. Um crescimento superior a 80% ano contra ano em relação ao ano passado. Isso significa que o foco no microempresário, o foco no imobiliário, o foco no microcrédito, redução de despesas, fechando quase 200 prédios, que é um absurdo. Ao invés de financiar clube de futebol, patrocinar o meio ambiente, ser uma gestão meritocrática, que, como nós vimos, teve a melhor avaliação de governança de todos os órgãos de regulação e dos órgãos de auditoria externos. Isso faz com que o resultado seja recorde. E para você, qual é a cor ou quais são as cores da bandeira nacional, a bandeira do Brasil? O presidente Jair Bolsonaro sempre tem lembrado que nossa bandeira tem cor verde, tem cor amarela, azul, não é? Jamais será, no entanto, uma bandeira vermelha. E assim, através dos diversos setores do seu governo, o presidente celebrou a data de 19 de novembro, gente. É que nesta sexta-feira, dia 19, foi comemorado mais um dia da bandeira nacional. Depois de tanto tempo, onde muitos quase transformaram a bandeira nacional em uma bandeira vermelha, o patriotismo e o respeito à bandeira verde e amarela do Brasil estão na moda. A Secretaria Especial de Esporte do governo Bolsonaro destacou: ela abraça nossos atletas nos melhores momentos do esporte brasileiro. O símbolo de amor à pátria merece uma grande homenagem. Viva a bandeira do Brasil! Salve, lindo pendão da esperança! Salve, símbolo augusto da paz! Mensagem com uma imagem de um atleta com a bandeira do Brasil. Já a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro publicou 19 de novembro, Dia da Bandeira. Nesse Dia da Bandeira do Brasil, trazemos a história milenar que deu forma a este nosso símbolo. Cada elemento da composição recorda um episódio do passado da nossa nação e daqueles que a construíram. Além de muitas outras publicações de ministérios, outros órgãos do governo, líderes do governo, também o vice-presidente Hamilton Mourão destacou: há 132 anos foi instituída a Bandeira Republicana Nacional,
pendão da esperança e símbolo da paz, que representa a pátria e a união dos estados. Que este dia de júbilo sirva para aumentar a unidade entre todos os brasileiros, o patriotismo e o amor pelo Brasil, destacou Mourão. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia aprovou a redução de mais impostos cobrados sobre a importação agora de absorventes e fraldas, gente. Para os dois itens, a alíquota caiu de 12% para 10%. De acordo com a pasta, a decisão ajudará a resolver o problema da falta de acesso a produtos básicos de higiene por parte da população. A Camex também reduziu a alíquota de importação de diversos produtos vinculados à energia renovável produzidos no exterior. E atenção, há poucos dias falamos grosso aqui, não é? Sobre a questão de cortar impostos em equipamentos, produtos relacionados à geração, por exemplo, de energia solar. E o governo Bolsonaro agora dá a resposta, gente. A alíquota de painéis solares cairá de 12% para 6%. Para determinados tipos de bateria de lítio, passará de 18% para 9%. A tarifa para conversores de corrente contínua cairá de 14% para 7%. Para componentes de reatores nucleares, a alíquota de 14% será zerada. Em nota, o Ministério da Economia afirmou que a medida segue os compromissos do país na área ambiental e ajuda a reduzir o custo da energia. Segundo a pasta, a decisão beneficiará diversos setores da economia e os consumidores finais ao estimular a produção e a comercialização de fontes limpas de energia. O órgão zerou ainda o imposto de importação para barcos à vela, a pedido também do Ministério do Turismo. Iniciativa importante. A medida, informou o Ministério da Economia, pretende fomentar o turismo náutico no Brasil, ampliando o uso desse tipo de embarcação como ativos econômicos e instrumentos de trabalho. Excelentes iniciativas, sem dúvida alguma. A energia solar gerada no país já equivale a quase uma Itaipu. O que nós fizemos também? Para ajudar aqui o pessoal que é adepto à energia solar. Passamos de 12% para 6% agora, essa semana, o imposto de painéis solares, de 12% para 6%. Eu gostaria que pudesse zerar, mas quem sabe no futuro eles zerem. 18% para 9% as baterias de lítio e de 14% para 7% conversores de corrente contínua, entre outros. Então, uma força nossa aqui. Nunca se diminuiu imposto de nada no Brasil. Já ouviu falar no passado? Alguém já ouviu falar de diminuir? Nunca. Agora, tem alguns governadores que estão deitando e rolando em cima desse ICMS aí. Deitando e rolando. O Ministério da Infraestrutura, gente, realizou com sucesso nesta sexta-feira, dia 19, o maior leilão do setor portuário dos últimos 20 anos. O certame aconteceu na sede da Bolsa de Valores em São Paulo. Os terminais do Porto de Santos foram arrematados por R$ 558.250.099 pela Petrobras. O terminal é destinado à movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos combustíveis. 2 em Santos e uma no Porto de Imbituba, Santa Catarina. Áreas, não é? Que também movimenta neste porto granéis líquidos combustíveis ou químicos. A área IMB 05 de Imbituba foi arrematada por R$ 200 milhões pela Fertilizantes Santa Catarina, representada pelo Itaú. Agora, gente, com os arrendamentos dos terminais, o governo federal espera garantir cerca de R$ 1 bilhão de investimentos privados ao longo dos respectivos contratos e a geração de mais de 16 mil empregos. Os leilões, é importante saber, fazem parte da Superinfra, uma temporada de leilões de fim de ano, na qual o governo federal pretende atrair cerca de R$ 23,5 bilhões em investimentos privados e gerar 400 mil empregos. Mais uma vez, o destaque ficou por conta do ministro Tarcísio, que quando ele não quebra o martelo, ele faz diferente. Ele bateu o martelo com tanto vigor, a primeira vez tudo bem. Na segunda ou terceira vez, não é que o martelo não quebrou,
mas saiu voando. O martelo voou com o vigor e alegria de Tarcísio em mais um momento de sucesso. O governo federal, por meio do Ministério da Economia, deve anunciar agora, nesta nova semana, um pacote de medidas para estimular o mercado de crédito no país, reduzindo as taxas de financiamento para as operações. Segundo a Secretaria de Política Econômica, as medidas não vão contar com subsídio. A ideia é criar mecanismos para a gestão de garantias dadas pelos tomadores de crédito para as instituições financeiras. O governo deverá editar medidas provisórias para permitir que o patrimônio dado como garantia seja fracionado, de acordo com o tamanho do crédito tomado. Assim, será possível permitir que as pessoas usem a mesma garantia em outras instituições, em vez de ficar travado em uma única operação. Desse modo, principalmente as empresas poderão financiar novos projetos usando o mesmo bem. A proposta será apresentada pelo Ministério da Economia, promovendo mudanças na legislação, criando uma chamada instituição gestora de garantias, com o próprio mercado gerindo e acolhendo o patrimônio como garantia em outras operações de crédito. Estaria Moro acenando para Lula? Era só o que faltava. Nas recentes manifestações públicas do ex-juiz, uma declaração polemizou. Declaração em uma entrevista, onde Moro revelou que não guarda mágoa de Lula. Cultivar rancor ou espírito de vingança faz mal, disse Moro. Alguém disse até que soa bonito, isentão, não é? Se no mundo dos políticos isso é normal e é justamente para onde Moro entrou agora, é um local até onde vaca voa, então até isso é possível. E um detalhe chamou a atenção. Na mesma manifestação, Moro atacou Bolsonaro durante toda a entrevista, gente. E aí, num hipotético segundo turno, por exemplo, entre Lula e Bolsonaro, não seria este um aceno de Moro rumo ao petista em 2022? É o que muita gente entendeu. Inclusive, a Justiça Federal de São Paulo arquivou um inquérito instaurado a partir de investigações da Lava Jato sobre 3 filhos de Lula. Eles eram suspeitos de sonegação fiscal. De acordo com o relatório da Receita Federal, as empresas dos filhos de Lula teriam trocado repasses sem causa aparente. A defesa do ex-presidente se baseou, adivinha, na suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, determinada pela Corte, para alegar que as medidas judiciais deveriam ser anuladas. E assim foi. E Silvio Santos está especialmente emotivo nesta semana por conta de lembranças, gente. Lembranças de um grande amigo que foi seu colaborador por muitos anos. É que neste domingo, dia 21 de novembro, completamos 2 anos desde que fomos abalados pela triste notícia da morte de Gugu Liberato. Evidentemente, tem um peso muito especial essa data para Silvio Santos. O fato aconteceu no dia 21 de novembro de 2019. Gugu deixou muita saudade e boas memórias. Por muitos anos, Silvio Santos considerava Gugu como seu filho. Sonhou em fazer de Gugu seu sucessor nos domingos do SBT. Até que os caminhos se separaram e o Gugu acabou indo para a Record. Mas dizem que se não fosse o ocorrido, um dia Gugu voltaria à TV que o fez famoso, o SBT. Silvio Santos, que agora ensaia um retorno às gravações de seu programa dominical, ao mesmo tempo que teme ainda questões relacionadas à Covid-19, mesmo vacinado. Silvio Santos, que completará no dia 12 de dezembro, 91 anos de idade. Após viagem ao Oriente Médio, na comitiva do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes disse que investidores árabes cogitam comprar 2 clubes brasileiros de futebol.
Quais seriam eles? Que clube hoje precisa de um reforço, gente? De acordo com o ministro da Economia, a comitiva recebeu uma pista, uma insinuação de que investidores árabes estariam dispostos a aportar mais 10 bilhões de dólares no Brasil em investimentos diversos. Ao final da nossa visita, recebemos uma pista, uma insinuação de que vem mais 10 bilhões de dólares em investimentos, porque estamos modernizando o nosso parque. Vão investir em estradas, campos de petróleo e até em clubes de futebol, afirmou Guedes animado. Guedes disse ter pensado em quem? No Flamengo, ao passo em que outros membros da comitiva falaram no Vasco, no Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Inter, Corinthians, quem? Eu pensei, vem ser sócio do Flamengo. Aí tinha um outro do lado de lá que é vascaíno e falou, vem para o Vasco. Eu falei, olha, vai perder dinheiro. Tinha um outro palmeirense que falou para comprar o Palmeiras, contou Guedes. Este ano, com a aprovação pelo Congresso Nacional da lei que cria a figura da Sociedade Anônima do Futebol, times de futebol brasileiros podem ser adquiridos por grupos econômicos brasileiros ou estrangeiros. Tal medida foi considerada um passo importante. E aí, seu time entra ou não entra nessa história? O Botafogo, eu vou sugerir o Botafogo aí para vamos entrar no mercado. Sente o clima, Botafogo. como é que está o mercado. É uma torcida engajada, pujante. Tem vários do governo que são botafoguenses. Presidente, brincadeiras à parte, a gente também foi no Catar. O Macri, ex-presidente da Argentina, ele já presidiu também o Boca Juniors. Para você ver como é que os árabes eles são de uma relação pessoal. O Macri foi convidado para a final entre o Liverpool e o Flamengo, infelizmente, né? O Flamengo perdeu ano passado. Mas, em 2019, a Qatar Airways começou a patrocinar o Boca Juniors. Então, por que não também vir aqui para o Brasil, que tem um mercado grande de futebol? Quem sabe com essa nova lei aí, a gente não tem uma grata surpresa ano que vem de ter um time patrocinado pela Qatar Airways ou com investimentos ali do CEO do Mubadala, né? O Khaldun Al-Mubarak. Até eu fui lá no estádio onde vai ser a final da Copa do Mundo, espero que seja para o Brasil, né? Porque a gente critica o time, é natural, né? Não tem quem não critique aí política e futebol, não tem como, né? Tivemos no estádio, estivemos lá com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, uma pessoa bastante simpática, conversamos bastante, batemos futebol. Ele trouxe uma proposta para mim, mas não sou eu quem vai decidir, quem vai decidir é a CBF aqui, são os times de futebol. Trouxe uma proposta e gostaria que a Copa do Mundo fosse de 2 em 2 anos. Tá? Não vou dar palpite, não é minha área isso aí. E obviamente o que os times de futebol aqui apoiar, eu estou junto. Aí tem que ver aí o custo-benefício para cada país. Como, por exemplo, eles querem uma proposta de mudar também esse Mundial de Clubes, né? Fazer também, aí foi sugestão minha, né? Deixa para lá, tá? Fazer de 2 em 2 anos o Mundial de Clubes, ao padrão de Copa do Mundo, em vez de meia dúzia de times atualmente, 24. Agora tem que ver realmente o custo-benefício. Eu dei um palpite lá como torcedor e apoio a decisão que os clubes de futebol tomar aqui no Brasil, tocante à Copa do Mundo de 2 em 2 anos. Poderia, obviamente, de 2 em 2 anos, eliminando as eliminatórias, tem um montão de regra lá que não cabe a mim discutir esse assunto, cabe a ele, o Fantini, discutir com as federações aí do mundo todo, ver o que é melhor. E o pessoal leva em conta muito a parte financeira, obviamente, né? Ok? A história conta que um homem puniu sua filha de 3 aninhos por desperdiçar um rolo de papel de embrulho dourado. O dinheiro estava apertado e ele ficou furioso quando a criança tentou decorar uma caixa para colocar embaixo da árvore de Natal. Mesmo assim, a garotinha trouxe o presente para o pai na manhã seguinte e disse: "Pai, isto é para você, papai." Ele estava tão envergonhado por sua reação anterior, mas sua raiva explodiu novamente quando ele descobriu que a caixa estava vazia. Ele gritou com ela: "Você não sabe que quando você dá um presente a alguém, filha, deve haver algo dentro?"
A menina olhou para o pai com lágrimas nos olhos e disse: "Oh, papai, não está vazia. Joguei beijos na caixa. Tudo por você, papai." O pai ficou arrasado. Ele colocou os braços em volta da filha e implorou por seu perdão. Um acidente tirou a vida daquela criança pouco tempo depois. Conta-se que o homem guardou aquela caixa de ouro ao lado da cama por muitos anos e sempre que desanimava, dava um beijo imaginário e lembrava do amor da criança que a colocara ali. Em um sentido muito real, cada um de nós, como seres humanos, recebemos um presente de ouro cheio de amor incondicional e beijos de nossos filhos, amigos, cônjuges, familiares. Não há bem mais precioso que alguém pudesse possuir. Família e amigos são anjos que nos colocam de pé quando nossas asas têm dificuldade para lembrar como voar. Pense nisso, valorize o essencial. Muito bem, assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Muita gratidão pela sua atenção, pelo seu tempo e que Deus abençoe a você e a sua família.